Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu tudo bem, graças ao meu bom Deus. Gente, tô tomando um cafezinho da manhã. Graças a Deus hoje eu tô descansando. Quero falar com vocês, quem não me conhece. Vocês estão aqui no canal Janete Viegas. É vídeos, é dicas, é vlog. Pra quem conhece Janete Viegas, o meu canal é de tudo um pouco, gente. Ai, que delícia esse cafezinho quente, delicioso, saboroso de manhã cedo. Tô com um pãozinho aqui, olha. Aqui dentro, gente, olha. Tem uma carne de porco fritinha, fria. Quero perguntar pra vocês, quero tomar café conversando com você. Café com resenha. Eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nossos costumes são gaúchos, são muito peculiares. Como os costumes de cada região. Quero falar para vocês que eu, graças a Deus, fui criada no interiorzão do Rio Grande do Sul, com meus avós, de tudo que foi do bom e do melhor, que eu digo, pobre, mas na natureza. A riqueza das plantações, a riqueza das águas, dos riachos, das pedras, que eu pude desfrutar. Poder subir num pé de laranjeira, comer laranja lá em cima, ter goiaba à vontade, figo, todo pêssego que tu imagina de fruta a gente tinha. Gente, então, nós, como eu falei, tinha os costumes no tempo que eu era pequena lá no interior, que eu vim com 12 anos de lá, mas agora já não tá mais assim, sabe? No interior de Encruzilhada do Sul. Mas quando eu era pequena era assim. E creio que alguma região ainda seja assim, gente, lá. Quando uma moça ia casar, quando um rapaz ia casar, tinha a preparação do casamento, a preparação da festa. Uma semana antes, na casa da noiva, os preparativos, claro que era muito maior, mas do noivo também tinha. Na casa da noiva, o pai, se não tinha aquele forno de assar pão, cuca na rua, aquele forno de tijolo, aquele forno caipira, era construído aquele que não tinha. O meu avô, que me criou, tinha gente. Ele assava muito, a gente chama leitão, assava muito leitão para os casamentos, que tudo em volta era o sobrinha, era o afilhada, todo mundo na redondeza era um parente, era o compadre, era assim. Então eles diziam assim, vou levar o leitão passar lá no tio Carlito. O nome do meu avô que me criou e do meu avô era Dom Carlito Rodrigues Lopes. O nome pomposo, tipo príncipe, Dom Carlito Rodrigues Lopes. Da minha avó que me criou, Fidelcina Rodrigues Lopes. Eu fui criada no meio dessas farturas que eu digo de doces que ela fazia, de muita fruta, muita verdura, galinha caipira, porco. Mas vou chegar na parte do casamento que eu comecei a falar e parei, gente. Não sei se vocês vão gostar, mas fui tomar esse cafezinho aqui e aqui tem carne de porco fria dentro do pão, ó. Como eu fui acostumada, como eu cresci nesses costumes, para nós era normal a gente, como eu vou continuar a história dos casamentos, então os pais que iam casar as meninas, eles tinham uma semana, não é nem uma semana, era meses já com antecedência de muito trabalho nas casas. Mas vou dizer uma semana puxada direto, arrumando
a casa, pintando, botando em ordem, fazendo os doces, que eles faziam doce de mandioca ralada, eles faziam doce de leite, eles faziam tudo que vocês imaginam, doce de figo, de tudo que é coisa, né? E aí, nos últimos dias, próximo ao sábado do casamento, tinha a matança de porco, que era 3 dias antes, se eu não me engano. Primeiro dia matava e limpava, segundo dia temperava, e eu acho que assava, eu não tenho bem certeza, e tinha o dia, e aí era o dia do casamento. Então tinha o leitão assado, tinha a cuca para acompanhar o leitão, uma cuca que, gente, eu tenho até hoje o cheiro no meu nariz e eu não sei como era feita essa cuca, não essas cucas alemãs. Era uma cuca que a massa era amarela de ovo caipira, gostosa, saborosíssima. Eu sei que a base era ovo caipira, banha de porco, açúcar, acho que leite e farinha e fermento para pão. Aí eu lembro, mas não era batida assim, era uma massa, eu acho que sovada, eu sei que ficava aquelas cucas gigantes e elas passavam gema de ovo por cima. Aquela fatia de cuca nos pratos que era servido de manhã no café da manhã, era cuca à vontade, café preto, muito gostoso, e leitão assado. Tinha uma parte que se chamava da casa dispensa no dia do casamento. Essa parte da dispensa era uma meia porta, tipo um bar, que lá dentro ficavam os assadores que comandavam a carne de porco, assada em gamelas de madeiras imensas. Aí tu chegava lá e chegava pro assador lá e dizia, ai, tudo conhecido, sabe? Tudo familiar, conhecido. Ai, eu quero um pedaço de leitão. Ele ia lá e te cortava e te dava um pedaço de leitão. E nas mesas, no café, era servido os pratos de leitão na mesa de fora a fora, vários pratos, leitão assado, vários pratos de cuca e vários bules de café. Esse era o café da manhã nos casamentos no interior. Tanto na casa do noivo quanto na casa da noiva. Porque o noivo também tinha o café da manhã. Eu não me preparei, gente, para esse vídeo. Não era isso que eu ia falar. Mas eu não sei se vocês gostam de mim, que eu sou muito verdadeira, gente. E simplesmente por causa dessa carne de porco aqui no meu pão fria, que eu amo carne de porco fria, com pão e café, me veio todas essas histórias. E eu quero passar para vocês, que tem muita gente que não conhece. E aí, gente, eu não me preparei. Não era esse vídeo a intenção que eu ia fazer. Era um cafezinho da manhã, nem ia gravar. Era um café que eu ia tomar. Eu disse, eu vou gravar. Mostrar um café com uma carne de porco fria no meio do pão, que deliciosa é. E aí já me lembrei dos nossos costumes, passar para vocês quem não conhece. Aí na casa do noivo, antes de casarem, tinha os convidados do noivo, que tinha o café da manhã, que era leitão assado, cuca e café preto. Aí os convidados do noivo tomavam café com ele, iam direto o cartório com o noivo num caminhão, naqueles caminhão de carrocerias de madeira imensa. O povo tudo ia na carroceria do caminhão, porque geralmente nessa época não tinha quase carro. Era carroça, era fight, que eles chamavam fight. O fight é um tipo de uma charrete com 2 rodas. E as carroças puxadas a cavalo. E tinha alguns carros, mas era pouco. Mas sempre teve o caminhão que levava os convidados. Aí tomavam café o pessoal, os convidados do noivo, iam pro cartório esperar a noiva. Bom, lá na casa da noiva tinha todos convidados, lá já tava a mesa de bolo toda pronta, a mesa de doce, que eu falei que era uma semana antes, era só serviço sobre a comida, porque antes era um mês de arrumação de casa, mas porque era em casa os casamentos. Mas aí uma semana era a matança de porco, aí uma parte fazia os temperos dos porcos, os assados, assado leitão, noutra parte já fazia os bolos, os doces de calda já estavam prontos, na outra parte fazia os doces, os bolos, aquilo ali, aquela parte fazendo os bolos, gente.
Eu vou ficar para sempre na minha cabeça. Tem uma pessoa maravilhosa que é a mãe da minha melhor amiga quando eu estudei no colégio, a Verinha, a mãe da Verinha, que ela fazia os bolos. Ela era tão carinhosa, além dela ser boleira, fazer os bolos, mas ela não cobrava nada para fazer os bolos, era tudo vizinhos. Ela era costureira. Ela fez muita roupa para mim. Então ela falava com muito carinho dos bolos, aquele sorriso dela eu vou ter sempre na minha memória, sabe? O nome dela era Zeni. Ó, gente, ó aqui, ó. O nome dela era Zeni e ela fazia aqueles bolos com tanto carinho. Gente, vocês me desculpem porque eu não sei porque eu fui tomar café da manhã, eu não ia gravar. Eu fui tomar café e disse, eu vou mostrar pro povo tomando café. Aí já sabe, por causa da carne de porco fria aqui dentro do pão, me veio memórias. Que essas memórias é o que eu acho. A gente é memória, essas memórias ficam para a vida inteira, sabe? Aí, a Zeni fazia os bolos, então ela falava assim, o travesseiro da noiva, que ela fazia o bolo enorme da noiva e depois ela fazia 2 bolinhos numa tabuinha, 2 bolinhos quadradinhos no lado do outro, aí ficava um assim e o outro assim no ladinho do outro, e ela escrevia ele e ela. Ela dizia que era os travesseiros dos noivos, carinhosamente. Carinhosamente ela falava assim, sabe? Isso são memórias da minha vida que eu não sei se interessam a vocês, mas do nada surgiu. E eu acho que a melhor coisa que tem é ser verdadeira. Aí, gente, o dia do casamento da noiva tinha o café na casa do noivo e o café na casa da noiva. O café na casa da noiva também era café, cuca, café preto, esses deliciosos café e muito leitão assado. E tinha dispensa, que eu falei que era uma meia porta, que ficava um gamelão de carne picada, que ele ia picando, e quem chegava lá dizia, me dá um pedaço de leitão. Ele ia lá e te dava, e tu comia. Mas na hora do café era repleta a mesa de pratos de leitão assado. Então, esse sabor para mim de uma carne de porco assada ou frita, uma carninha de porco fria, com pão e café preto, me vem todas essas memórias na minha cabeça. E hoje foi assim. Eu não imaginava isso, mas me veio essa memória, me veio essas memórias afetivas e eu quis passar para vocês que cada região é de uma forma. E aqui no sul, gente, foi assim. Na época que eu era em 1970 e pouco, sabe? Que eu era pequena, 1970. Na época da minha mãe, era o forte, era isso, sabe? Que a minha mãe, ela casou, eu não me lembro, ela casou a minha mãe casou em 64 por aí, 63, 64 a minha mãe casou. E quando a minha mãe era solteira, era muito mais forte do que quando eu era pequena. Esse negócio dos doces, dos leitão assado. Me lembro de uma querida que vai estar sempre no meu coração, a tia Melina. Uma morena, eu não vou chamar morena, eu vou falar negra. Querida do coração. Morena, eu sou morena, minha pele é meio morena, é negra mesmo, sabe? Querida do coração. Ela era a madrinha do meu tio do coração aqui, meu tio, que foi meu tio, meu padrinho, meu pai, João Clemente Rodrigues Lopes, que era o filho de Fidelcina Rodrigues Lopes e Dom Carlito Rodrigues Lopes. Então ele era tudo, esse meu tio. Veio a falecer uns 8 anos, se eu não me engano, alguns anos atrás ele, sabe? O João Clemente. A tia Melina era a madrinha do tio, que carinhosamente eu chamava ele de tio Mente, sabe? A tia Melina era a madrinha do tio Mente. E essa tia Melina, ela era cozinheira dos casamentos, ela era muito amada por todo mundo amava ela, sabe? Ela era cozinheira e eu amava. Nas comidas, aí o café da manhã era isso que eu falei pra vocês, a comida,
na época que eu era pequena, que eu ia nos casamentos, ainda não tinha maionese, gente. Era arroz, salada, leitão assado, bife nos caldeirão gigantesco, bife de gado nos caldeirão gigantesco, nos caldeirão de ferro com fogo na rua, feito, muito bife. Também tinha carne de gado assada, que eles assavam e colocavam a ferver naquele panelão, que era a coisa mais gostosa desse mundo. E tinha massa. Era massa, gente. Não era maionese, não era batata, era massa. Para falar também um pouquinho para vocês, já que eu entrei, o vídeo tá ficando meio longo, mas vou continuar, já tá com 15 minutos, vou continuar indo. Que não era essa ideia, mas me veio e eu vou continuar. A comida era carne assada de porco, leitão assado, era carne de gado assada e colocava a ferver nos caldeirão imenso. Aquela carne ficava saborosa, deliciosa e macia. Era massa, era um arroz feito com banha de porco, que aquele arroz debulhava. O meu pai, que o nome do meu pai é Adi Vasconcelos Viegas, por isso Janete Viegas. O meu pai amava aquela rapa daquelas panelas, dessa grossura, aquela rapa, sabe? Os conhecidos, a sobrinha dele, as irmãs, tudo que conheciam, nos casamentos tiravam a rapa, um prato de... Olha aqui, Adi, pra ti que tu gosta de comer a rapa do arroz. Era leitão assado, carne de porco assado fervida no caldeirão, arroz, macarrão. A massa não era massa de tomate, não existia isso nessa época, gente. Ai, gente, eu preciso secar o... Dá licença um minuto que eu já volto, gente. Não era massa com molho de tomate, nem existia molho de tomate nessa época, gente. Era massa e colocava banha de porco para temperar. Muito tempero, eu chego e senti o cheiro dos temperos verdes na panela. E a tia Melina com aquelas mãozinhas santas de Deus abençoada, picando. Eram uns bacião gigantescos de ovo da colônia. Ela picando os ovos, aí picava tudo os ovos, colocava num bacião gigantesco. As massas escorridas ali. E tempero verde e uma bainha de porco por cima. Era maravilhoso. Essas massas, não eram essas massas, era de pacote de papel. Quem conhece aí, gente, deixe nos comentários, por favor, gente. As massas era de quilo de pacote, massa de quilo de pacote, comprida. Era as pacote de papel. Era redonda assim, o pacote comprido. As massas era marca Trevi e marca Pires. Quando ela cozinhava, as massas eram grossas, ficava da grossura de um dedo. Massa grossa. E também tinha como tradição, quando uma moça ia casar, os parentes, os familiares, ajudar o pai da noiva. Alguém, quem tinha mais posses, ajudava com leitão, mas a maioria ajudava com, tipo, pacote de açúcar para fazer os doces de leite, muitos litros de leite, muitas dúzias de ovos. E eu me lembro da minha avó levando pacote de massa para casa de um sobrinho, de um parente que ia a moça casar, levavam para ajudar, sabe? Isso é uma parte da nossa história do Rio Grande do Sul, que eu quero deixar registrada para vocês aqui no canal Janete Viegas, que muita gente não conhece, da nossa região aqui do Sul. E eu vim tomar um cafezinho, meu café já gelou de tanta resenha que me veio na cabeça. Eu simplesmente vim tomar o café, aqui mostrar que eu amo tomar café com pãozinho e uma carne de porco fria com pão, que me lembra essa época, mas aí me veio na cabeça eu contar para vocês como é que era. E eu contei. Quem gostou, deixe comentário. Quem gostou, se inscreva no canal Janete Viegas. E é pura verdade, pura emoção esse vídeo. Porque esse vídeo não era isso que eu ia fazer, mas me veio para mim e eu passei para vocês a emoção verdadeira. Não sei se às vezes eu não erro por ser tão emocional e não segurar as emoções,
porque me aflora as emoções e o que eu faço? Eu falo, gente. E é isso. Agora sim, vou ter que tomar meu cafezinho. Essas emoções eu vou levar para sempre comigo. Essas emoções é o que eu sou, a Janete Viegas. Isso foi o que eu vivi e eu vivo, graças a Deus. Isso aí foi em 70 e poucos, hoje são 2022 e cada dia é uma emoção diferente, é tu aprendendo. Eu amo aprender. Quero falar para vocês que ontem eu fui mesária nas eleições 2022, hoje é dia 3, onde foi dia 2. E, gente, para mim foi muito importante ser mesária, foi uma etapa nova da minha vida. Tu aprender tantas coisas, sabe? É muito bom. É muito bom, gente. E hoje eu tô tomando um cafezinho aqui com vocês. E me veio toda essa história que eu não tinha intenção, eu não ia fazer esse tipo de vídeo, eu não ia gravar vídeo, eu nem ia gravar meu café. Eu simplesmente ia tomar meu café e disse, eu vou gravar mostrando tomar um café e me veio todo. Uma coisa leva a outra, gente. E a gente é o que a gente viveu. E é tão bom tu viver, tu depois tu poder lembrar daquelas memórias. Mas não é que eu vou ficar retrógrado nas memórias pegadas só ao passado. Foi a memória que eu vivi quando eu era criança, que eu era pequena. E a vida é maravilhosa, a gente tem que agradecer Jesus todos os dias das nossas vidas, por Ele nos dar essas oportunidades de tu viver tantas coisas na tua vida. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Então agora vamos ao café e chega de resenha, Janete Viegas, chega de histórias da tua vida. Vamos lá, vamos experimentar. Ai, gente, é uma memória sem igual. O gostinho da carne de porco fria com o pão e o café preto. Tu viaja. Tu viaja, tu viaja no tempo, tu veja aquelas pessoas que tu amava tanto, que já foram morar com Jesus. Aquelas pessoas que fizeram parte tanto da tua vida. Quero pedir para vocês, gente, muita oração. Que o filho desse meu tio querido, João Clemente Rodrigues Lopes, José Roberto. Gente, eu não vou dizer se é José Roberto ou João Roberto, é José Roberto Rodrigues Lopes. Meu sobrinho querido, que é o filho do tio Mente, que o tio Mente se foi e para mim ele ficou no lugar dele. O carinho que ele tem por mim, gente, ele é um homão que ele tem praticamente 2 metros de altura. Se ele não tem 2, é beirando aos 2 metros. E ele chega aqui em casa, às vezes ele vem aqui e ele me ama muito, sabe? Eu amo demais ele, sabe, de paixão. Às vezes ele chega aqui em casa. Antes as crianças, porque era o gurizinho e a guriazinha, agora a guria já tá quase do tamanho dele, tá imenso. E o gurizinho pequenininho, ele vinha com os dois, às vezes aqui em casa me ver, né? E eu pegava, ele chegava ali e eu abraçava as crianças. E ele chegava atrás das crianças no portão, ele dizia, e eu, tia, tu não vai me abraçar? Eu morria de rir, gente. Eu dizia assim, vem aqui, gigante, vem aqui que eu te abraço. Aí o pobrezinho, ele se abaixa para me abraçar, porque ele é imenso, né, é enorme. E ele, gente, tá numa situação bem... Aconteceu sexta-feira um negócio, sabe, Como é que eu vou dizer? Aí foi um negócio na cabeça dele, uma veinha, sabe, na cabeça dele. Agora me saiu da cabeça, gente, o nome. E ele tá numa situação bem difícil de saúde. No hospital, vou pedir para todo mundo que gosta da Janete Viegas, quem me ama e quem não me ama também, quem me gosta e quem me... Eu não faço motivo para as pessoas não gostarem de mim, mas eu sei
que nem Jesus agradou a todos. Então eu também não vou me sentir que eu vou agradar a todos, porque não. Mas quem me gosta, quem não me gosta tanto, que orem por ele. José Roberto Rodrigues Lopes. Sabe? Coloque ele em orações. E é isso, gente. Vou encerrando esse vídeo, que não era nem o que eu ia fazer, mas me senti do nada. Me veio na memória do leitão assado frio, com o pão e o café, me veio todas essas memórias que eu nunca imaginei que eu ia gravar um vídeo contando para vocês. E eu fiz. Quem gostou, dê like, deixe comentário, ó. Beijo no coração e aquele abraço gaúcho sempre do canal Janete Viegas. E fique sempre comigo, gente.